Então vamos lá, pessoal, para a leitura dos textos. Página 202. Buscando caminhos e possibilidades para o destino do lixo. Toda a sociedade é responsável pelo destino do lixo, mas, para organizar o processo de cuidados com o lixo, as pessoas precisam ter comprometimento e mudança de atitudes, uma vez que se tornou um problema ambiental e necessita de novas estratégias para buscar soluções adequadas. Um dos caminhos é refletir sobre a cultura do consumismo. Você já ouviu falar da cultura do consumismo? Cultura do consumismo. A valorização da acumulação e do consumo de mercadorias pode ser compreendida com a cultura consumista. Então veja, pessoal, que consumismo, cultura consumista, vem da palavra consumo, tá? O que é o consumo? O consumo é quando a gente compra as coisas para gente usar. Então, consumo é o uso das coisas. Então, você compra alimentos para consumir, né? Refrigerantes. Isso é consumo. Atualmente, na nossa sociedade, temos a cultura do consumo, ou seja, as pessoas valorizam muito o consumo, a acumulação e a compra de produtos que são considerados como sendo mais novos e inovadores. Então, por exemplo, um celular. Todo mundo quer um celular novo. Mesmo que o nosso celular não esteja tão velho, né? Às vezes só porque ele tem alguns recursos a mais, ou mesmo para mostrar mesmo que o nosso celular é novo, né? Ou uma TV, apesar dela estar funcionando, às vezes o nosso pai, a nossa mãe querem comprar uma TV nova. Então não existe exatamente a necessidade. Compra-se somente para ter um produto novo. A acumulação pode desencadear o desperdício e a discriminação das pessoas que não podem comprar. Então, nós vemos, por exemplo, pessoas que são discriminadas, são deixadas de lado porque não tem um tênis da melhor marca, né? Então precisa ser o mais caro, não tem um celular do melhor, não tem um iPhone, né? Então tem um celular mais simplesinho. E algumas pessoas são até deixadas de lado por causa disso. Algumas crianças não querem brincar com as crianças que não têm esses jogos ou celulares que possam ter esses aplicativos de jogos, né? Então isso acontece bastante. O aproveitamento do lixo pode trazer muitos benefícios, como a criação de materiais, evitar o desperdício e ampliar a consciência sobre o consumo sem medida. Então, o fato de nós aproveitarmos o lixo, aquilo que a gente joga fora, nós vimos o texto do lixo orgânico, que pode virar compostagem, pode virar adubo. Nós vimos a reutilização, né, de alguns materiais, como garrafas, que a gente pode usar para armazenar coisas. Por exemplo, uma garrafinha que nós compramos refrigerante ou um suco, pode virar uma garrafa de água para a gente levar na escola, né? Um potinho de requeijão, de margarina, pode virar um potinho para a gente guardar comida, né? Então, é a reutilização desse material. Então, isso pode evitar a criação de novos materiais. Não precisa ser feitos novos materiais, porque a gente já está usando. Então, aí a gente evita o desperdício e amplia a consciência sobre o consumo sem medida. Muitas vezes nós compramos produtos que a gente não precisa realmente. E afinal,
O que fazer com o lixo? A primeira alternativa diz respeito ao fato de que qualquer transformação dos bens naturais gera lixo, desde a retirada da matéria-prima da natureza, passando pela produção e uso, até a hora em que o produto não serve mais e é jogado fora. Então, por exemplo, vou usar dois exemplos que a gente usa bastante na escola, que é o caderno e o lápis. Então, nós vemos que o caderno, a folha do caderno é feita da casca de um tipo de árvore, assim como o lápis também, né? Desde o grafite até a madeirinha, né, que envolve o lápis. A gente usa a folha, a gente escreve e depois joga fora. Quando essa madeira é retirada da natureza, já gera aí um lixo, né? Fica lá a raiz, o tronco, aí depois essas cascas são retiradas, o que não é aproveitado é jogado fora, mais lixo. Aí toda aquela questão para transformar esse material em folha, a mistura de outros componentes, né? Para que aquela casca de árvore vire folha, gera mais lixo, né? Os produtos que são utilizados na fábrica para essa transformação, né? Vai gerar mais lixo e também poluição, porque vão em caldeiras, em maquinários que precisa de graxa, de óleo, e tudo isso, gente, vai parar na natureza, né? É lixo que a gente vai usando, que vai produzindo, e até o produto final, que é a folha de papel, que depois que a gente usa, a gente também joga fora. O lápis, quando a gente aponta, né? Aí ele vai ficando aquela casquinha que a gente também joga fora. Então, olha só, numa produção de coisa tão simples, quanto lixo a gente não gera. Para reduzir a produção de lixo, é utilizado o princípio 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Trata da abordagem da questão das embalagens, do uso do plástico e outros artigos muito utilizados no dia a dia e que, após o uso, pode ser reciclado. Então, por exemplo, a redução. Quando a gente reaproveita, né, já vamos fazer aqui um link da redução e reutilização. A reutilização é usar novamente aquele produto. Então, um potinho, por exemplo, de requeijão ou de margarina que a gente está usando como Tupperware. A gente está reutilizando e já está reduzindo a quantidade de lixo, né? E com a reutilização estamos evitando também que mais produtos sejam retirados da natureza. E a reciclagem, como o papel, por exemplo, que ele é mandado de volta para a fábrica, ele é picado e ele é transformado novamente em papel, sem que haja necessidade do corte de novas árvores para que seja feita um novo papel. Então, evita a retirada dessa matéria-prima da natureza, evita o acúmulo de lixo, né? Então reduz, e a reutilização também, que pode ser que nem passa pelo processo de reciclagem, é melhor ainda, né? As soluções para reduzir o lixo depois de produzido vêm sendo experimentadas e intensamente em diversos países e no Brasil também. Então, vários tipos de soluções para reduzir o lixo têm sido pensadas e experimentadas no mundo inteiro, até mesmo no Brasil. Nós vemos os catadores, né, que pegam esses lixos que são reciclados, papelão, plástico, latinha, garrafa PET, garrafas de vidro. Então, eles pegam esse material e vendem, né, como nós vimos no outro texto da outra aula, vendem até para cooperativas que pegam esse produto e eles limpam tudo e mandam para as fábricas, vendem para as fábricas que pagam bem mais barato,
por esses produtos que vão ser novamente utilizados, ou exatamente como eles eram, como é o caso das garrafas de vidro, né, que muitas vezes são reaproveitadas do jeito que elas são, ou mesmo quando o produto ele é desmanchado e ele é utilizado para fazer novos produtos, como por exemplo uma folha do caderno, ele pode ser reutilizado para fazer uma folha de jornal, aquela folha de panfletinho de supermercado, até mesmo papel higiênico, né? Então aí é uma utilização para fazer outros produtos. E você? O que tem feito para reduzir o lixo em sua casa? Desde daquele texto que nós lemos, do lixo que a gente produz dentro de casa. Vocês tiveram alguma ideia de como fazer para reduzir esse lixo? A mãe reaproveita os restos de alimentos, ou para fazer novos alimentos, ou para fazer adubo, ou aqueles potinhos que ao invés de jogar fora, ela reaproveita. O que vocês fazem? Tem muitas pequenas coisas que nós podemos fazer. Agora, gente, lá na página 203, as respostas são baseadas no texto que nós lemos. Então, o conceito dos 3 R's, quais são? O que é? Então, são as ações que nos ajudam a pensar em como reduzir a produção de lixo e a sua utilização, a reutilização desse lixo. Quais são as ações que estão associadas aos 3 R's? Tá aqui, ó. Redução, reutilização e reciclagem. O que o texto quis dizer com o trecho substituição de hábitos consumistas por uma atitude mais consciente em relação ao ambiente e a sua degradação? Então, nós podemos pensar que essa frase quer dizer que a gente precisa procurar jogar menos produtos no lixo, reutilizando as embalagens, separando o lixo para coleta e etc. Quais os materiais recicláveis citados no texto? Então, nós temos aqui, ó, as embalagens, do uso do plástico e outros artigos muito utilizados no dia a dia, que após o uso pode ser reciclado. Por que é importante reciclar? Por que vocês acham que é importante reciclar? Na minha opinião, é para diminuir a degradação do meio ambiente, tanto na parte da poluição, diminui a poluição do meio e jogar o lixo no meio ambiente, como também a retirada dos produtos da natureza, que vai fazendo com que o nosso meio ambiente seja degradado, né? Nós vimos como que as nossas florestas estão diminuindo, como os nossos rios estão ficando poluídos, né? Então, por isso que é importante reciclar, para diminuir essa degradação do meio ambiente. Então, vamos lá, pessoal, fazer a atividade e responder as perguntas da página 203. Espero que tenha ajudado vocês essa explicação.